Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um material bem denso, né? A norma ASME PCC 2, Pois é, mas vamos focar na parte 2, que eu achei fascinante, sobre reparos com solda. A gente está se baseando na apresentação Unipasme PCC 2.pdf. exato. E para quem talvez não conheça tanto, a SME PCC2 é assim, a referência para reparos em equipamentos pressurizados, tubulações, mas depois que já estão operando, sabe? Isso, na vida real da planta. Exato. E a parte 2 é toda focada nos reparos que envolvem soldagem. E são muitos. Nossa ideia hoje é, então, dar uma olhada em alguns métodos que chamaram mais atenção e entender a lógica deles. Prontos para essa análise na engenharia de reparos? Vamos lá? Ok, então começando pelo começo. Artigo 201. Placas de inserção com solda de topo. Olhando assim, parece o básico, né? Corta a parte ruim, solda uma nova no lugar. A ideia central é essa, sim. É para trocar uma área que está danificada, sei lá, por corrosão ou uma trinca, Aham. em cascos, tubulações. Mas o ponto-chave que a norma bate muito na tecla não é só a troca física, sabe? Tem mais coisa. Tem. É garantir a compatibilidade dos materiais, principalmente se você estiver usando um material diferente do original, os tais metais dissimilares. Ah, claro. E, mais importante ainda, é preciso analisar como esse reparo vai afetar as cargas que o equipamento suporta, a fadiga. Entendi. Não é só um remendo. De jeito nenhum. Exige uma visão do todo, sabe? Garantir a integridade do conjunto, não só tapar o buraco. Faz sentido. Uma visão holística, como dizem. Bom, e quando o problema é interno? Tipo um desgaste, mas para soldar mesmo só dá por fora. Imagino que aí entra o artigo 202, né? Deposição de solda externa. Exatamente. É uma técnica para reforçar por fora onde perdeu espessura por dentro. Mas, ó, atenção. Hum, A norma é bem clara. Não serve para consertar trinca. É só para recuperar a espessura mesmo. ok, anotado. E o ponto fundamental que não dá para esquecer é analisar o que tem dentro do equipamento antes de sair soldando. O fluido. Sim, pense em hidrogênio, H2S, cloro, coisas que podem reagir com o calor da solda. Nossa, pode dar problema sério então. Exato. Segurança e compatibilidade com o processo são cruciais aí. Segurança sempre, né? O que me leva direto para o artigo 210, soldagem em serviço. Soldar com o equipamento funcionando, talvez até pressurizado. É isso. Isso me parece, assim, bem mais arriscado, não? Quais são os perigos específicos disso? Ótima pergunta. Os dois grandes riscos são, primeiro, o burn-through. Que é, Basicamente, você perfurar o equipamento com o calor da solda. Acontece mais fácil se a parede for fina, claro. imagino, E o segundo é a trinca por hidrogênio. Isso porque o fluido lá dentro rouba calor muito rápido da solda. o resfriamento brusco. Isso. Resfria muito rápido e isso pode deixar o material mais frágil, propenso a trincar. É um equilíbrio bem delicado, sabe? Com certeza. Por isso que às vezes a gente precisa de procedimentos especiais, tipo o temper bead welding. Como funciona isso, rapidinho? É uma técnica que usa camadas de solda bem controladas para refinar a estrutura do metal ali na hora, sem precisar de tratamento térmico depois. Ajuda a evitar essas trincas. Uau, que interessante. Engenharia pura mesmo para controlar isso em tempo real. Agora, mudando um pouquinho, e se eu precisar fazer uma conexão nova, uma derivação, sei lá, com o sistema operando? Aí a gente cai no artigo 216, né? Os hot taps soldados. Isso parece o nível máximo de complexidade e risco, ou tô exagerando? Não está exagerando não. Tá lá no topo da lista dos procedimentos que exigem o planejamento, assim, minucioso. Imagino. O artigo detalha tudo, desde a máquina de furar até a análise do fluido, das condições de operação, tudo tem que ser visto. E tem situações que não pode fazer de jeito nenhum. Tem sim. Por exemplo, equipamento com hidrogênio, acima de certa temperatura ou que precisaria de um tratamento térmico pós-soldo, o PWHT. Aquele para aliviar tensões? Esse mesmo. Se não dá para fazer em serviço, aí complica. Outras situações, tipo sistemas sem fluxo ou com fluidos muito agressivos, exigem cuidados redobrados.
A API RP 22A1 é uma referência super importante aqui. Entendi. Planejamento é a chave. Bom, para fechar essa nossa amostra, tem um artigo mais novo, né, o 217, Soldagem de vedação de sistemas com vazamento de água. O nome já soa meio bombeiro de última hora. É quase isso. Ele entrou na revisão de 2022, provavelmente porque a indústria precisava de uma solução temporária validada para esse tipo de problema. Faz sentido. Mas é bem específico. Vedar vazamento só de água com o sistema online, usando o eletrodo revestido, o SMAW. É um paliativo, então. Exatamente. É para dar um respiro, permitir planejar o reparo definitivo depois. Mas as restrições são bem rígidas, viu? Só água, alguns materiais específicos como inox austenítico, ligas de níquel, aço carbono, e tem limite de temperatura até 93 graus Celsius e de pressão até uns 1034 kPa. Não é para qualquer vazamento, não. Técnicas. E isso foi só uma partezinha, né? Sim, só a amostra. A parte 2 ainda fala de reparo em flange, uso de luva de reforço, alternativas para pré-aquecimento, para tratamento térmico, reparo em material cromomolibdênio. Nossa, é uma caixa de ferramentas bem completa para soldagem. Exatamente. O que fica claro é que a parte 2 da ASME, PCC2, dá um conjunto de procedimentos de engenharia bem robusto, bem detalhado mesmo. Sim. O objetivo é claro, fazer reparos soldados com segurança, com eficácia, pensando em um monte de situações e limitações diferentes. Então, o recado final disso tudo seria que, mesmo quando o equipamento sofre um dano, a engenharia tem cartas na manga, né? Métodos testados, normatizados, para manter tudo operando confiável. Mas, e esse é um ponto importante, a solda não é a única solução. Correto. Existem outras abordagens, outros tipos de reparo. E isso nos leva direitinho para o nosso próximo papo. Já fazendo gancho. Exato. Então fica o convite para quem nos ouve continuar essa exploração com a gente na próxima vez. Vamos dar uma olhada na parte 3 da ASME PCC2, que foca nos reparos mecânicos. Ah, interessante. Braçadeiras, plugs, reparos em flanges sem precisar soldar nada. A engenharia de reparos tem mais truques do que a gente imagina. Com certeza. Então tá combinado. Até a próxima. Até lá!